Olá, vamos resolver uma questão de limites da prova de transferência externa da USP, da edição de 2022 para 2023. Trata-se da questão 46, da parte de exatas, e ele basicamente pede para você calcular o limite de x à quarta, que multiplica cosseno ao quadrado de x tangente de x, vezes 1 mais 3 cosseno de x, tudo isso dividido por e elevado a x menos 1 seno à quarta de x. A minha estratégia vai consistir de fazer algumas simplificações, tanto no numerador quanto no denominador, para depois aplicar a regra de L'Hopital. O primeiro passo vai ser levar o x à quarta lá para o denominador de seno à quarta de x. E perceba que quando eu desloco aquele x à quarta para o denominador de seno à quarta de x, eu posso fazer uma jogada matemática em que eu tenho uma potência única. Eu fiz isso justamente para aproveitar o limite fundamental da trigonometria, que vai dizer a você que o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero é igual a 1. Obviamente, seno de x sobre x elevado a 4 vai ser igual a 1 elevado a 4, ou seja, 1. Agora o próximo passo consiste em fazer a distributiva de tangente pela expressão do par de parênteses. Você vai ter o tangente de x mais... Você sabe que o tangente acaba sendo seno sobre cosseno, né? Então, quando você fizer a distributiva por 3 cosseno de x, o cosseno de x vai acabar sendo cancelado. E você vai acabar ficando com 3 seno de x apenas. Finalizamos com o cosseno ao quadrado de x. Tudo isso dividido agora por e elevado a x menos 1. E novamente agora você procede com a distributiva do numerador. Então você vai fazer cosseno ao quadrado vezes a expressão do par de parênteses. Novamente, você vai cancelar o cosseno ao quadrado com o 1 sobre cosseno lá do tangente. Então você vai ter seno vezes cosseno. E finaliza com 3 vezes seno de x, cosseno ao quadrado de x. E agora você se recorda da transformação do produto de seno e cosseno no seno do arco duplo. Ou seja, seno de θ vezes cosseno de θ é meio vezes o seno do arco duplo. Antes de você aplicar essa transformação trigonométrica, você pode agrupar os termos comuns, ou seja, seno de x e cosseno de x, de modo que o termo residual vai ser 1 mais 3 cosseno de x. Certo. E agora você pode transformar o produto de seno por cosseno em meio vezes seno do arco duplo e também pode jogar a constante meio para fora do limite. Certo, agora sim eu posso aplicar a regra de L'Hopital, ou seja, eu vou derivar em cima e derivar embaixo sem utilizar a regra do quociente, isso é muito importante. Então eu vou dizer dn, a derivada do numerador, então você vai aplicar a regra do produto, né? Deriva o primeiro, multiplica pelo segundo, derivada de seno de 2x é 2 vezes cosseno de 2x, multiplico pelo segundo, ou seja, 1 mais 3 cosseno de x, e agora eu somo com a multiplicação do primeiro, vezes a derivada do segundo. Derivada de 1 é 0 e derivada de 3 cosseno de x é menos 3 seno de x. A derivada do denominador vai ser o dd e vai ser o próprio e elevado a x, não é mesmo? E portanto você pode dizer que esse limite pela regra de L'Hopital vai ser igual a meio que multiplica limite de x tendendo a zero de dn sobre dd. E agora você pode proceder com a substituição de x por zero e mensurar quanto que vale cada um desses d's. Então, aplicando x para zero, você percebe que seno de zero vai dar zero, e multiplicado por qualquer coisa dá zero, mas você estaria multiplicando por zero também. Cosseno de zero vai dar 1, e agora basta você finalizar a operação, fazendo então 2 que multiplica 1, que multiplica 1 mais 3. Tudo isso vai ser igual a 2 vezes 4. E se você substituir o x por zero ali no seu denominador, você vai ter elevado a zero, seja 1. Então, você teria o meio, que está multiplicando 2 vezes 4 no numerador, está dividido por 1. Cancela o número 2 e chega à conclusão de que aquele limite vale 4. Então, a estratégia base para resolver problemas como esse é você utilizar a expressão dada para aplicar os limites fundamentais na medida do possível, simplificar a expressão ao máximo para depois, eventualmente, aplicar a regra de L'Hopital.